O convidado do Dia no Entrevista de hoje é Guilherme Martins, presidente do INSPER. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, muito obrigado por falar com a gente aqui da Isto é Dinheiro. E pra gente já abrir o papo, né, já que eu falei aqui na introdução sobre o nascimento da instituição, né, eu acho que assim, talvez nem todo mundo saiba, né, mas além das figuras que eu citei na introdução, que são alunos e conselheiros, a gente teve figuras que são conhecidas também parte né, na fundação da instituição mesmo. A gente teve Paulo Guedes, tem os Moreira Salles. Como que o INSPER nasceu e como que foi essa trajetória para ele se tornar o que ele é hoje, que é uma instituição sem fins lucrativos? Perfeito. Bom, o INSPER, então, nasceu do Grupo IBMEC, né? Naquela época, uma operação em São Paulo, né? A gente começou ali em 99 com a graduação, com o embrião MBA em Finanças em 87. Então, o Cláudio Haddad e o Paulo Guedes começam ao sonho de uma instituição de um padrão internacional de qualidade, para formar, inclusive, pessoas que poderiam ocupar cargos de lideranças aqui no Brasil. E, particularmente, o Cláudio tinha um sonho de que essa instituição pudesse também ser inclusiva, com um programa de bolsas, pudesse também gerar conhecimento. E, naturalmente, quando a gente fala em programa de bolsas e pesquisa, são atividades que afetam negativamente uma instituição com fins lucrativos, né? Então, dali começa a nascer o sonho de ser uma instituição sem fins lucrativos, que era a visão do Cláudio, e com a ajuda ali de outras famílias, como você citou, Pedro Moreira Salles, o Jorge Paulo Lema, o Beto Sucupira, o Marcel Teles. Ele consegue comprar a operação do IBMEC São Paulo e doar à sociedade como uma instituição sem fins lucrativos, e a gente faz a virada de marca em 2009, né? Então, desde 2004, o INSPER é uma instituição sem fins lucrativos, uma associação, né, tecnicamente falando, cujo único objetivo é servir a sociedade. A nossa missão é muito clara, que é promover a transformação do Brasil, gerando lideranças capazes de fazer isso, lideranças inovadoras, e gerando conhecimento aplicado para discutir, promover o debate e aplicar nos problemas que o Brasil tem, de forma a contribuir aí para o desenvolvimento da nação. Perfeito. No sentido de... Você falou das famílias e tudo mais. Essas famílias, inclusive o Lema, né, o Sicupira e tudo mais, eles foram doadores, eles ajudaram a edificar a instituição e eles hoje participam de algum conselho? Como é que funciona isso? Na verdade, eles foram e são, né? Todas essas famílias que eu citei, elas foram os doadores originais e continuam nos ajudando em programas de bolsas, no fomento à pesquisa, centros de conhecimento, novos projetos que nós temos. Por exemplo, o mais recente foi o programa de ciência da computação, né? Um grande investimento que nós fizemos para criar uma graduação, um centro de ciência de dados IA, uma parceria internacional com a Universidade de Illinois. Todo o funding para isso também, né, eram outros doadores, mas também veio dessas famílias. Então, na verdade, eles continuam sendo grandes doadores e eles fazem parte, eles são os nossos associados. A gente tem, o conselho superior, mais sênior que o INSPER tem, que é a Assembleia de Associados. A gente tem uma reunião anual em que a gente apresenta os resultados da instituição, os rumos e discute estratégias, né? E tem um outro conselho, o Conselho Deliberativo, né? E aí tem alçadas diferentes para ambos os conselhos, em que a gente leva questões diferentes ou definições de investimentos diferentes para os dois conselhos. E como que são essas reuniões? Só por curiosidade, você falou que são uma por ano, né? O que vocês debatem? Porque eu imagino que, como você falou, né, vocês formam lideranças, né? Então acho que vocês discutem os temas mais relevantes. Essas famílias, esses membros, exemplo do Lehman, de todo mundo que sentam à mesa, o que eles trazem para vocês? O que eles instigam vocês a fazer no INSPER? É muito comum uma instituição de ensino se fechar dentro da sua excelência orientada para os recursos, né? Eu tenho a melhor infraestrutura, o melhor currículo, os melhores professores. Para quê, né? Para você gerar impacto. Então, como é que eu posso mostrar para as pessoas que conceberam aquela instituição o que de fato eu estou fazendo ao investir nesses recursos, né?
Então, uma conversa muito de como está a atuação do INSPER nos programas, né? Perfil do aluno, onde trabalham, na graduação, na pós, qual a trajetória que os ex-alunos têm, que tipo de conhecimento a gente está gerando, como é que isso de fato está influenciando o debate público ou o debate dentro das empresas. Então, é uma conversa muito de se a sociedade brasileira perde o INSPER, o que a sociedade de fato, o que o INSPER de fato está agregando na sua forma de atuação. Então, é o que a gente tenta transmitir. É muito de... E também, como apoiadores do Fundo de Bolsa, tem essa questão de como é que a gente cada vez mais está incluindo bolsistas dentro dos nossos programas, como é que a gente cuida do bolsista para que ele também se forme e tenha uma carreira muito bem sucedida. Então, eu diria que é uma conversa muito sobre impacto. E tem algum exemplo, alguma discussão que você teve, anual, você falou, né? Você está, acho que 2 anos, não é isso? Estou há 2 anos. Como presidente. Nessas, imagino, duas edições, teve algum tema que foi trazido à mesa que te impactou, algo que você fez você pensar mais, que impactou muito a sua gestão? Olha, eu acho que a principal conversa que eu tive com os 2 conselhos, na verdade, porque eu acho que era bastante central para a minha chegada ali, foi a gente discutir o INSPER enquanto escala e escopo, né? Assim, de fato, que instituição de ensino a gente quer ser, porque nós passamos um período, os últimos 10 anos, foi de forte crescimento, expansão de escopo. O INSPER nasceu como uma escola de negócio, né? Lá em 99, com o embrião em 87, então administração e economia. Em 2015 nós inauguramos um programa super inovador em engenharia mecânica, mecatrônica e computação. Depois veio uma graduação em direito, que se somou a um portfólio que já existia de pós-graduação em direito, e depois veio a ciência da computação, e agora nós vamos ter engenharia de produção para o ano que vem. Esse é o portfólio, mas existiam, eu acho que tranquilamente, umas 7 propostas na minha mesa de novos cursos de graduação ou uma nova pós-graduação, contratação de professores em outras áreas. E a gente vinha também de um crescimento acelerado. E você imagina que um crescimento acelerado tem o lado bom, né? Ganhamos relevância, cada vez mais participávamos do debate público, influenciávamos práticas em empresas, mas isso gerou uma pressão imensa em termos de infraestrutura física, em termos de chamar de qualidade do processo decisório, governança interna, organização de processos. Como toda empresa que cresce rápido demais, tem uma dor muito forte de crescimento. E eu senti que não tinha havido um fórum em que a gente tinha colocado, de fato, essa questão bem adulta, né? Quem a gente quer ser, que tamanho que a gente quer ter e que áreas que a gente quer atuar. Então, essa conversa foi bastante elucidadora, principalmente para a gente olhar para uma década para frente, né? A educação é um setor econômico de ciclos longos, né? Que a gente pudesse ter um planejamento mais firme do que a gente queria ser como instituição de ensino. Então, essa conversa, em que a conclusão, né, acho que é importante contar o final, foi de que era importante amadurecer as áreas que a gente tinha ingressado, que é a engenharia e computação e o direito. A gente precisava amadurecer essas áreas, a gente precisava amadurecer o corpo docente, ter mais alunos, expandir para pós-graduação, gerar conhecimento, ser relevante. A gente, quando entra numa área de conhecimento, a gente quer ter protagonismo nessa área, né? Quer ser uma referência nessa área no Brasil. Então, só faria sentido discutir novos voos quando a gente tivesse alguma segurança de que essas áreas estariam caminhando nesse sentido. Não precisa estar, de fato, estabelecido em todas elas para fazer algo novo, mas alguma segurança de que o caminho já estava bem trilhado para que... Então, essa foi uma discussão excelente, por exemplo.